Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês nesta manhã, celebrando as suas vitórias, as suas conquistas, as suas respostas. Muitos testemunhos chegando diariamente, constantemente, porque Deus é bom o tempo todo. Todo dia tem algo novo, todo dia Ele responde, todo dia Ele te vê. Todo dia Ele faz infinitamente mais do que aquilo que você sonha, pensa, imagina. Quem sabe você acha que Ele não te vê, mas Ele te vê. Quem sabe você pensa que Ele não te sonda, mas Ele está sondando o seu coração. Ele está atento aos seus pedidos, às suas orações, ao seu clamor, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, aquilo que você nem imagina. Deus está vendo, Deus está no controle de tudo, porque Ele é bom o tempo todo. A diferença é que as respostas de Deus muitas vezes não é aquilo que você pede, mas é aquilo que Ele entende que é melhor para você. Então seja grato. Agradecemos a Deus por este ano todo que você se fez presente, que você estava assiduamente perseverando na palavra viva, poderosa e eficaz, e foi ela que te aliviou. Em muitos momentos, em muitas horas, foi ela que te sustentou e te deu graça para resolver situações difíceis, situações complicadas que você acha que nem ia conseguir. Mas Deus foi à sua frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas, portas de bronze, de ferro, cadeados, tantas coisas. Você passou esse ano, não é verdade? Mas você não desistiu, você perseverou. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, do seu automóvel, aí da sua mente, da sua sala de reunião, sala de negócios, você deu crédito à voz profética. Você deu crédito e deixou Deus entrar como parceiro, como amigo, como conselheiro, como ajudador que Ele é, como médico dos médicos que resolve todas as situações, aquela que o médico não tem resposta, Ele tem respostas. E esse ano todo você esteve juntinho com Agindo Deus, quem impedirá, família, jovens e crianças, homens e mulheres, casais e todos aqueles que unidos nesta fé estão orando, intercedendo, investindo para que possamos continuar os próximos anos aqui juntinho com vocês. É você que faz a diferença, é você que dá o retorno, é você que nos ajuda a fazer a obra de Deus acontecer, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Então se sinta amado, abraçado, incluído, porque não é meu, é nosso. É nosso programa, é nossa família Agindo Deus quem impedirá, que visita casas, famílias, o mundo, os povos e as nações. Muitas pessoas não se identificam, muitas pessoas nem contam como está chegando essa programação. Mas Deus sabe, Deus está vendo. Muitos estão correndo de um lado para o outro e ouvindo, às vezes, algum pedacinho, algum momento, mas estão ligados na mesma frequência, na mesma sintonia. Isso nós vimos aqui domingo de manhã. É muito lindo, é muito tremendo, é muito maravilhoso quando encontramos vocês. E entendemos que a percepção, o entendimento, a comunhão, ela é muito forte. Ela é muito forte. Não são pessoas que ficam na expectativa e que ficam na arquibancada, não. É aquele que mergulha de cabeça na palavra de Deus e recebe. Recebe cura, recebe milagres, recebe provisão, recebe libertação. E é muito forte, pastor Edson, porque Deus, Ele é sensível, ele vai lá no oculto, Ele sonda lá os corações e Ele sabe todas as coisas. E quando estamos juntos, essa comunhão, essa unidade, essa sensibilidade, essa alegria de saber que verdadeiramente existe homens e mulheres fiéis a Deus e a sua palavra. Isso nos traz a comunhão que está lá no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquela união, aquela unidade que ali o Senhor ordena mesmo. A bênção e a vida para sempre. Agradecemos todos vocês que todo esse ano esteve aqui presente no Hotel Estação Express. Agradecemos você que mandou seus pedidos, seus testemunhos e continua mandando aí seus testemunhos. Tem bebê nascendo, tem gente casando, tem vovó sendo bisavó e tem muita coisa boa acontecendo. O evangelho é isso, é boas novas, é boas notícias. Aprenda a celebrar e aprenda a contar o que Deus fez. Não fique na expectativa o que Ele vai fazer, os planos são nossos.
Mas a resposta, ela vem do Senhor, o Todo-Poderoso. E quando você é grato, as portas se abrem, os milagres acontecem. Quando você dá o passo de gratidão, Deus dá 2, 3, 4 de vitória, Pastor Edson. Exatamente. E sabemos que tem provisão para hoje, né? Cada dia Deus dá uma graça suficiente para cada um de nós. Então vamos viver o máximo do dia de hoje. E já agradecemos antecipadamente aí a todos vocês que durante esse ano têm nos apoiando, orando, né? Desejando coisas boas para o nosso ministério, para as nossas vidas, né? Para a nossa equipe. Então, em nome da nossa equipe, a gente agradece. A equipe sempre, a gente está aqui falando, mas sempre tem outras pessoas que estão apoiando na intercessão, né? Nas suas orações, está sempre orando, pedindo a bênção para o nosso ministério. E o nosso ministério é de evangelizar, é pastoral, é profético, apostólico, é de tudo. Por quê? Porque pessoas estão sendo curadas, transformadas, né? Pessoas que às vezes elas não podem conversar com a gente, não tem como mandar uma mensagem, às vezes não querem, mas elas estão ali sendo edificadas, né? Estão sendo edificadas na palavra, sendo fortalecidas. É comum eu receber alguns depoimentos de pessoas que dizem assim: pastor, olha, eu estava ali precisando de ouvir uma palavra, liguei o rádio, o senhor estava ali, falou, Deus te usou para falar comigo. Pastores, inclusive, né, pessoas também que pregam o evangelho, né, porque todo pastor que está na linha de frente enfrenta desafios, às vezes muitos pastores são incompreendidos, então ser pastor tem que ser uma vocação, é um chamado, mas é desafiador, é muito desafiador ser um pregador do evangelho e ficar com exclusividade, é muito desafio, mas o Deus que te chamou, Ele te dá graça, Ele te capacita. Então eu já quero dar uma palavra aqui de pastor para pastor, certamente tem, eu sei que tem muitos que me escutam, eles às vezes não falam, mas eu sei, Deus mostra, e alguns dão uma pinceladinha, olha, está sendo bênção. Então, meu querido, se você realmente foi chamado, foi vocacionado e está fazendo a coisa certa, continue, não desanime, não pare e não fique esperando elogio, tá? Não fique esperando elogio, tá? O importante é que Deus, o dono da obra, Ele que vai honrar cada um de nós, Ele que vai nos recompensar. Deus usa recompensas através de ovelhas no sentido de pessoas generosas, né? Mas tem recompensas que ela vai vir direto de Deus. Então é essas aí que você tem que entender. Então não desanime, não pare, né? Por mais que o ano tenha sido difícil, tenha sido desafiador, mas se você está me ouvindo, já é um sinal para você não desistir. Mas eu digo o seguinte, preste atenção, isso serve para todo mundo. O primeiro passo é você cuidar da sua vida com Deus, é a sua comunhão com Deus, é a sua conexão com o Criador, com a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Então você ter essa vida espiritual gostosa, tendo esse relacionamento com Deus. Segunda coisa, a sua família, é isso mesmo. Se você é casado, casada, cuidar do seu casamento, né? Eu prego o evangelho há 30 anos, mas eu sempre pensei que primeiro Deus na minha vida, depois o meu casamento, né? E se a pessoa, de repente, ela coloca o ministério na frente do casamento, quantas pessoas, infelizmente, né, perderam o seu casamento em nome do ministério? E será que Deus queria isso? Há controvérsia. Então, eu estou dando aqui um conselho. Então, cuide melhor da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus, cuide do seu matrimônio, da sua família e o seu ministério, aquilo que Deus deu para você, ou o seu trabalho, a sua profissão, a sua empresa, os seus negócios, né? Então, dizem por aí, um ditado que diz assim, que tem gente que tem sorte nos negócios, mas não tem sorte no amor. É um ditado popular por aí, né? Mas eu acredito que Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele muda, ele transforma, ele restaura, ele te fortalece. Então, essas palavras que eu estou falando aqui, é uma palavra para te encorajar. Tá? Se algo não deu certo, não é porque não deu certo que você está separado de Deus. Não, se acerte com Deus, recompõe as suas forças e vida que segue. A Bíblia diz no Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você se sente aflito, quando você se sente desanimado, quando você está desmotivado, quando você não quer perseverar, o que nós ensinamos? Resolva o conflito, não a pessoa. Então, muitas pessoas estão em
barreiras, batalhas, conflitos pessoais e não consegue separar esta aflição. Essa aflição que você está passando pode ser física, mental, emocional, individual. E você joga essa sua aflição no filho, no marido, na empresa e não consegue resolver o seu conflito. Então, onde estão as guerras conjugais e familiares que eu tenho ensinado para as minhas alunas? Você não pode jogar em um relacionamento um conflito que você está vivendo que pode ser resolvido sem interferir no relacionamento. Por exemplo, não entendi nada, pastor, então vou explicar. Se você tem um conflito com o filho e briga com o marido por causa do filho, você já está errado. Se você tem um problema na empresa e briga com o patrão por causa do problema, você também já está errado. É para resolver o problema, não confrontar a pessoa. Quando a gente tem uma situação difícil, a gente tem que resolver a situação difícil. Não excluir a pessoa de ouvir e tentar resolver com você. É aí que está as brigas, as intrigas, as confusões. Você sabe, a Bíblia está lá na palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta não é contra a sua família. A sua luta é contra as situações que te deixam frágil para resolver esses conflitos. Por isso, precisa de professor, mentor, ajudador, conselheiros, para que você enxergue ali o ponto cego. Você não consegue ver. Você não consegue ver o problema, você vê a pessoa. E a pessoa está frágil, debilitada, não sabe resolver aquela situação. Por isso, existe a terceira pessoa. Por isso existe pai, por isso existe mãe, por isso existe avó. Não, pastora, nem conte para o meu pai, nem conte para minha mãe. Esse problema aqui nós vamos resolver. Está conseguindo? Não está conseguindo, porque está omitindo, está mentindo, está tentando carregar um peso que não é seu, uma carga que não é sua, não quer compartilhar, quer se isolar, quer guardar só para você e você não vai conseguir. Jesus fez o grande convite dele: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você está cansado, você está sobrecarregado, sobrecarga, além das suas forças. O que é sobrecarregado? Você está carregando além daquilo que você pode suportar. Deus só permite aquilo que você pode suportar. Por isso, você precisa querer, você precisa admitir que precisa de ajuda. Então, quando eu quero, tudo acontece. Quando eu não quero, nada acontece. Jesus falava, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia resolver? Ele sabia, mas ele queria saber se a pessoa queria. Porque se você não quer, nem Deus faz nada. Então você vai ter aflições, você vai estar aflito, mas Deus vai estar com você. A sua família vai estar com você. Então procure ajuda, busque ajuda, não discuta a pessoa, resolva o problema. Resolva o problema. Então as maiores brigas, intrigas, confusões e conflitos conjugais são por causa de coisas, pessoas, situações, e entra nesse emaranhado na vida da pessoa. Se o problema é dívida, vamos tentar negociar a dívida. Se o problema é filhos, vamos tentar resolver o problema com os filhos. E Deus, ele vai te dar graça, unção, sabedoria. É impressionante como as minhas alunas que entendem isso e ora junto com o marido, pastor Edson, fica leve. Elas carregam lá aquelas fotografias, aquelas peças de roupa, aqueles nomes sozinha, não. Mas quando o marido vem junto e ora junto, é só glória, é só vitória. Fica leve. Elas saem felizes, alegres, porque alguém estava ali dando o suporte. Mas existem mulheres que não querem ajuda, nem do marido. Elas querem carregar sozinha. E às vezes eu fico pensando, eu até pergunto: mas você não tem marido? Tem, pastora. Olha, ele é um amor. Mas onde está esse marido?
A família, você não construiu ela sozinha. Você construiu com a sua esposa. A sua família você não construiu sozinho. Você construiu com o seu marido. Então, juntos, o cordão de 3 dobras não quebra, não arrebenta, mas você omite coisas pesadas que não é você. E fica leve, fica fácil. Fica leve, fica fácil, porque não é você que vai resolver. Às vezes uma palavra que o seu marido vai dar para os seus filhos, ele destrava um problema. E você tentou o ano inteiro e não conseguiu. Por quê? Porque Deus dá uma graça para o homem e Deus dá uma graça para a mãe. Por isso Deus chama isso de família. Deus chama isso de casamento. Deus chama isso de lar. Então ali, o Salmo 133 declara, ali onde há unidade, a bênção. E depois os filhos são abençoados, são flechas na mão do guerreiro, são oliveiras à roda da sua mesa, são pessoas que vão dar alegria para você. Então, nesta manhã de dezembro, onde estamos compartilhando tudo que Deus fez, você teve luta, teve aflições, mas você tem bom ânimo, bom ânimo. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Mas tem essa percepção, tem esse entendimento que sozinho você chega em alguns lugares. Sozinho você até chega. Mas quando você pede ajuda, você chega mais rápido e você vai mais longe. Então seja flexível nas suas opiniões. Seja flexível nas suas opiniões. Abaixe mais a cabeça para os seus pais. Abaixe mais a cabeça para aquele que sabe mais que você. É muito bom quando nós incluímos outras pessoas em grandes decisões que precisamos tomar nessa vida longa que Deus tem dado e tem abençoado. E nós agradecemos você, de longe, você de perto, que entende essa frequência espiritual, que entende essa sintonia do Espírito Santo agindo e operando. Pastor, é verdade, eu estou fazendo tudo errado. Como eu preciso melhorar? Olha, queridos, demora uns 40, 50, 60 anos para a gente aprender, mas a gente aprende. Dá aquele tempo para você, dá aquela leveza para você. Reconheça que você precisa de ajuda. E quando a gente reconhece, a gente sara. E a gente consegue ajudar o outro. Porque gente ferida só fere o outro. Gente ferida não sara ninguém. Então eu preciso sarar as minhas feridas, as minhas dores, para depois querer ajudar o outro. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, você vai vencer. Olha quantas você já venceu. Olha quantas guerras você já venceu. Não foi você que venceu, Deus foi à sua frente. E você permitiu Deus pôr a mão, Deus agir. Então os planos, eles são nossos. Nós fazemos planos, nós fazemos agenda, nós marcamos horários. Mas Deus dá a direção. E como Ele dá a direção? Ele dá livramento, Ele tira e Ele acrescenta. Ele tira e Ele acrescenta. Então Ele dá uma virada, Ele dá uma mexida. Aquilo que você pensa que é bom para você, Deus fala, não. Aquilo que você pensa que ia ser ruim vai ser muito bom. Aquilo que você pensa que é ruim vai ser muito bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe onde cooperar nos seus pedidos. Deus sabe onde cooperar aí na sua mente perturbada, oprimida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar, jogar, tirar dos seus ombros essa dor, essa preocupação e lançar na cruz que está vazia. Jesus ressuscitou, Ele não está naquela cruz, Ele saiu de lá, ela está vazia, Ele ressuscitou.
A nossa cruz, ela está vazia. Ele não está lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Cristo vivo está fixo dentro de você através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, dia após dia. A graça de ontem foi para ontem. A graça de hoje é para hoje. E amanhã Ele vai te dar uma graça para resolver os problemas de amanhã. Não queira pegar um problema de ontem, um problema de hoje, um problema de amanhã, achando que Deus vai dar 3 vezes de graça. Não. Ele deu uma graça para você resolver o problema de ontem. Ele dá uma graça para você viver e resolver os problemas de hoje. Então, a depressão é depender demais do seu passado. E a ansiedade é querer que o seu futuro venha para hoje e não vai vir. Só meia-noite que vai ser amanhã. Hoje é hoje. Hoje é um dia único, especial, que Deus te deu para viver mais um dia para Ele. Viva cada minuto deste dia, cada minuto desta hora, para que amanhã você não se arrependa de não ter feito hoje o que Deus mandou fazer hoje. E acumular e procrastinar e deixar para depois. Viva um dia de cada vez. E você será uma pessoa feliz, leve, abençoado, sem enfermidade, sem dores, sem cansaço. Você vai dormir bem, você vai se alimentar, você vai se alegrar, você vai ter paz para resolver todas as situações. É isso que ele está falando. Você vai ter essa aflição, mas com ele você vai ter paz. Ele vai te dar paz no meio da aflição, no meio da guerra. Você sabe o que é isso? É você respirar fundo e falar com mansidão, temperança, domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Longanimidade, longânimo, demorar para ficar irado. Benignidade, bondade, fé, fidelidade, paz, alegria, amor no meio da aflição. Não é assim que a sua família faz? Ela chama você para resolver situações. Nossa, pastora, tem tanta gente na minha família e minha mãe chama logo eu. Por que logo você? Porque você tem Espírito Santo, você tem paz, você tem uma graça. Mas por que não chama o meu irmão? Tem que ser tudo eu, porque Deus escolheu você para dar o equilíbrio naquela situação. Você vê com os olhos de Cristo, você vê com a paz do Todo-Poderoso. É a palavra que Deus está te dando, você não está pedindo aqui, dá uma palavra? Então, no meio dessa aflição, Deus vai te dar paz. É o que o pastor Edson falou, você precisa estar em sintonia com Deus para resolver coisas aqui, ó. Então você precisa estar alinhado com Deus para você ver como Deus vê, entender como Deus entende e não querer fugir de situações, mas tentar resolver e trazer paz para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a sua família, para a sua empresa, para as suas finanças, para a sua saúde, porque você é muito importante. Nós somos importantes. Você tem que se valorizar. Você tem que entender que você é importante. Se tirar você, vira uma bagunça. Você é importante aí nessa casa. Você é importante aí nessa família. Você só está em desequilíbrio. Você precisa estar em sintonia mais com Deus para ter esse equilíbrio. Não é fácil, pastor Edson, mas conseguimos. Muito bem, então vamos orar, porque a oração resolve muita coisa. Quando você escuta, quando você ouve uma instrução de Deus, aí tem a ferramenta da oração. E no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 15 e 16 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muito bem, e nós vamos orar agora então por você e com você. Se você pode pausar para orar conosco, faça isso. Se não é possível você pausar o que você está fazendo neste momento, mas dá para ouvir, então ouça a oração da fé, porque nós vamos clamar a Deus agora por uma intervenção aí na sua vida. Porque eu estava observando esse texto o seguinte, que a oração
da fé salvará o doente. Olha que interessante. Salvar, curar, são palavras que estão conectadas, né? E fala de doença, fala de provisão. Então, nós estamos neste momento oferecendo agora a Deus a semente da oração, a semente da intercessão. Então vamos falar com Deus e vamos crer que essa situação será resolvida a partir desta oração, a partir desta conexão que você está tendo com Deus e conosco neste momento. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos dado graça para cada dia, Senhor. Te agradecemos pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, a nossa vocação e por estarmos aqui, Senhor amado, de segunda a sexta-feira, neste horário, levando fé, esperança, plantando sementes de fé, sementes de amor, de perdão, de alegria, sementes de ensinamentos, das pérolas de sabedoria. Senhor, neste momento, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós e sobre todos que nos ouvem e que estão ouvindo a oração ou até mesmo envolvidos nesta oração, para que os doentes, os enfermos sejam curados. Repreendemos esta enfermidade, repreendemos essa dengue, repreendemos essa pessoa que está com uma sequela de alguma enfermidade que ela passou, ela está saindo de um período de recuperação. Renova as forças dessa pessoa, as células deste corpo, a parte do corpo dessa pessoa que talvez foi ferida, machucada, e houve um tratamento médico, mas, Senhor, tem ali, parece que uma sequela. Senhor, restaura. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus que faz milagres criativos. Cremos que o Senhor pode dar um coração novo para a pessoa, um rim novo. O Senhor pode restaurar o estômago, o intestino. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo, o Senhor venceu a morte, o Senhor trouxe vida novamente a Lázaro, teu amigo, que já estava sepultado há 4 dias, cheirando mal, mas o Senhor Jesus chega ali, o dono da vida chega e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro recebe vida novamente, ele pôde viver mais um tempo com a sua família. Meu Deus, então nós pedimos esse milagre criativo agora, Pai, em o nome de Jesus. Acende a alegria para essa pessoa que está com um sentimento de tristeza, de abandono, de desespero, de sentir-se isolada, ou porque ela que está se isolando das pessoas, ou ela está sendo isolada por uma questão familiar. Mas Deus, que esse espírito de divisão, de confusão, de conflito, tudo aquilo que é o inimigo que está tentando destruir esta pessoa ou esta família, nós repreendemos e expulsamos todo o mal que bate em retirada em o nome de Jesus. Deus, restaura este casamento, restaura essa união conjugal, este casal que diante de um juiz de paz, diante de um sacerdote, prometeu fidelidade até o fim. E quem sabe hoje eles estão enfrentando um conflito, um desentendimento, talvez por uma coisa aparentemente uma coisa insignificante, mas aquilo ali está trazendo confusões, brigas. Meu Deus, tenha compaixão e misericórdia deste casal, dessa família, para que haja realmente uma restauração familiar. Abra os olhos deste marido, abra os olhos dessa esposa, dessa mulher que talvez está cega espiritualmente. Abra os olhos, Senhor, restaura, porque a tua palavra diz que a nossa luta, a nossa batalha não são contra pessoas, mas é no mundo espiritual, no reino espiritual. Então, Deus, abra os olhos espirituais dessa pessoa, restaura as forças deste homem e desta mulher. E quem está crendo nesta oração, seja tocado pelo Senhor agora. E os milagres começam a acontecer agora, em nome de Jesus. O paralítico começa a andar agora. O cego fisicamente começa a enxergar, o surdo começa a ouvir melhor, em nome de Jesus. O mudo começa a falar agora, em nome de Jesus. Queremos esses milagres extraordinários, milagres criativos, porque o Senhor Jesus diz que nós faríamos muito mais do que o Senhor fez,
porque estamos atingindo pessoas em várias partes da nação, em outras regiões do planeta Terra, pessoas que estão nos ouvindo no momento aqui que o programa está sendo transmitido e outros que ouvirão esta oração em outro horário através do nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Então que realmente quem ouvir e quem está precisando de ouvir essa oração para ser abençoado, ele venha se conectar com o nosso canal e venha receber essa prece e sejam curados, abençoados e haja uma libertação total em nome de Jesus. Deus proteja cada ouvinte, a sua família, as suas viagens, as suas idas e vindas, nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, de acidente, nos livra de tragédia, tanto a nós aqui como os ouvintes que estão também pedindo orações, nos livra de todo mal, Senhor. Que tenhamos um dia de excelência, de paz, de alegria, produtivo, frutífero, em nome de Jesus. Também abençoa a nação brasileira, de norte a sul, leste a oeste, em todos os municípios, desde aquele pequeno município que tem lá os seus 800 habitantes a grandes metrópoles, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim, cidades grandes, capitais. Meu Deus, que a tua misericórdia seja sobre a nação brasileira, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do povo brasileiro, da nação brasileira, Pai. Assim nós oramos, na confiança da resposta e da vitória. Pai, abençoa esta água que eu separei, que os ouvintes também, alguns deles separam também um copo com água e para o momento da oração, que esta água, Senhor amado, após a oração, ela se torna um remédio espiritual. Quando nós tomarmos esta água, Senhor, milagres aconteçam. Pessoas que estão com ferida na boca, pessoas, ó Pai, que passaram por um momento de luta e está tendo uma ferida na boca, uma febre e não está resolvendo o problema, talvez uma infecção intestinal, alguma coisa assim, Senhor, mas após essa oração, essa pessoa seja completamente curada em o nome de Jesus. Senhor, abençoa também aqueles que durante todo esse período que estamos aqui pregando a Tua Palavra, têm abençoado o Ministério Agindo Deus, têm plantado a sua semente financeira, têm plantado o seu tijolinho da fé. Ó Deus, recompensa cada um, Senhor, que mês a mês, sempre eles semeando, e em alguns casos semeiam bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, e alguns até anualmente, Senhor. O importante é que esta pessoa está semeando, está plantando. Abençoa o assalariado, abençoa o empregado, abençoa aquele que tem o seu próprio negócio, que é um autônomo, um profissional liberal. Abençoa a sua renda, os seus negócios, abençoa os empreendedores, os pequenos, médios e grandes comerciantes, empresários, enfim, abençoa o comércio, a indústria, a propriedade rural, enfim, Senhor, abençoa essa nação que por natureza o Senhor já abençoou a terra brasileira, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça, e todos aqueles que têm colaborado com o nosso ministério, que nunca falte nada na casa deles. E quem sabe hoje, Pai, quem sabe hoje, um grupo de pessoas vão se levantar, Senhor, para nos dar apoio, para a gente continuar também com esta obra de evangelização através do rádio, nesta emissora e em outras também que o Senhor abriu portas para nós pregarmos a Tua Palavra. Abençoa aqueles que participaram conosco no presencial, puderam estar conosco durante este ano, outros que estarão no ano seguinte. Abençoa, meu Pai, cada um deles, renove as forças de todos, fortaleça a fé e o ânimo de todos, Pai. Assim nós oramos na confiança da vitória e do milagre em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã nós cremos que é manhã de cura, manhã de perdão, é manhã de milagre, é manhã de vidas serem transformadas pela Sua palavra, porque a Tua palavra declara: porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai também vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Que possamos honrar a Deus em todos os momentos, respeitar a vontade de Deus em primeiro lugar. Entender que estamos na sua total e completa dependência para as nossas necessidades. Tendo comunhão uns com os outros, pedindo perdão, se reconciliando, sendo flexível, tendo entendimento com a família, ouvindo as crianças, ouvindo o jovem, ouvindo os idosos, ouvindo a necessidade do outro,
para que haja equilíbrio nessa casa, nesta família, esse trabalhador, esse patrão, esse funcionário, esse empregado, este homem que não consegue ouvir o seu funcionário, esse funcionário que não consegue ouvir o outro, perdoar o outro. Quantos relacionamentos quebrados nas famílias, nas empresas, porque não honram a Deus, não respeitam a Deus, não respeitam a autoridade. E tem coração ferido, tem os corações amargurados e não anda em nada e não prospera em nada, porque não consegue liberar o perdão para terem relacionamentos saudáveis, nem na casa, nem na família, nem no trabalho. E onde essa pessoa vai, ela está sempre em confusões, Pai. Nós te pedimos hoje, nesta manhã, que possamos nos curar, nos sarar, nos considerar filhos de Deus e tendo direito às promessas do Pai. Pai, nesta manhã nós te pedimos em nome de Jesus por todos aqueles que entendem a palavra revelada, que buscam curar a si mesmo e não querer curar o outro, porque quando somos sarados, conseguimos entender o outro. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa honra que temos com o Pai, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro, com a morte de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, possamos ter entendimento, que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável, e que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o mal que usa pessoas para deixarem elas frágeis, fracas, dependentes do álcool, do vício, da bebida alcoólica, das brigas, das confusões, da pornografia neste lar, nesta casa, nesta família. Pai, nos ajude a cada manhã a ter a tua palavra, não a nossa palavra. Que a sua palavra prevaleça, não a nossa vontade prevaleça, porque a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E a verdade, ela cura. E a tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que haja libertação nesta manhã para este homem que está na bebida alcoólica. Que haja libertação nesta manhã para esse homem que muitas vezes é violento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus filhos e não consegue aproximar ninguém, mas só afasta as pessoas da vida dela. Esta mulher que precisa de um milagre, de uma cura de enfermidade na pele, no sangue, nos ossos, nos nervos. Essa pessoa que está envelhecendo devido a tantos problemas e dores na coluna, nos ombros, nos ossos, nas pernas, nos joelhos. Pai, faz muito tempo que essa pessoa não se levanta, não caminha. Tira essa enfermidade, essa fibromialgia, essa doença que o médico não acha, que o médico não encontra, essa ferida que não fecha, não cicatriza. Em nome de Jesus nós te pedimos agora, nesta manhã, que essa pessoa venha perdoar quem a feriu, que essa pessoa venha liberar o perdão que ela está retendo e está só ficando enferma, Pai. Porque a tua palavra diz que se perdoarmos os outros as nossas ofensas, o Senhor nos sara, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. Essa foi a oração que o Senhor nos ensinou. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará e você vai ter saúde, livramento, proteção, porque você está habitando na presença do Todo-Poderoso. Nós te pedimos e te agradecemos. Limpa o nosso coração. Dia após dia, que tenhamos um coração leve, limpo, curado, sarado. Que essa pessoa possa andar de cabeça erguida, como está no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o alto, para os céus, para as grandezas, para o Todo-Poderoso, para que quando você olhe para frente, para os seus lados, você consiga ver a luz de Cristo, a presença do Senhor na vida de outras pessoas e saber que a nossa luta não é contra o mal. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o mal que age na vida das pessoas. Em nome de Jesus, abençoa essa água, esses documentos, esse passaporte, esse carteira profissional, esse currículo, essa pessoa que vai viajar, essa pessoa que ganhou uma passagem, está com medo de viajar. Ela merece, ela pode descansar, ela pode ter uma noite de refrigério, dias de refrigério, sim, em nome de Jesus. E ela está segurando essa passagem nas mãos e perguntando, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu mereço? Será que eu posso? Você pode, você merece os presentes de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que tem problemas nos joelhos,
nas pernas, nos pés, nas mãos, essa pressão desregulada, um dia está alto, um dia está baixa, essa pessoa que precisa estar com o seu organismo em ordem, está tudo desregulado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, tire esse estresse, essa angústia, esse cansaço, que esse dia seja de renovo, de muita alegria, que essa água seja um ponto de contato que venha eliminar e expelir todos os caroços, miomas, toxinas, pedras nos rins. Em nome de Jesus, essa mulher que vai lavar as suas mãos, os seus pés, essa ferida vai fechar, vai cicatrizar. Em nome de Jesus, de dentro para fora. Arranca todo o mal, Pai, nós te pedimos. Vem eliminar todo o mal. Nos olhos dessa criança que está com enfermidade nos olhos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas crianças que estão com queda de cabelo, com problemas nas unhas, nos pés e na pele, na garganta, nos ouvidos, em nome de Jesus. Que haja cura nesta manhã, porque o Deus dos milagres já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre a cruz, e verdadeiramente sobre as suas pisaduras nós somos sarados, curados e libertos, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e o novo de Deus começa a acontecer agora. Em nome de Jesus, receba o seu milagre nas unhas, receba o seu milagre na pele, receba o seu milagre nos pés, no pulmão, no coração, nos rins, na vesícula, no fígado. Começa a receber cura no seu sangue. Em nome de Jesus, o médico diz que você está com problema no sangue. Começa a receber cura no seu sangue. Anemias, doenças, enfermidades no sangue, diagnósticos ruins. Nós declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Para esse bebê que acabou de nascer, declaramos vida e vida com abundância, que ela venha crescer como Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, com saúde, inteligência, capacidade. Abençoa poderosamente as nossas crianças que estão de férias, que estão indo e vindo, brincando, correndo de um lado para o outro. Livra, guarda, proteja todas elas que trazem paz e alegria neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Abençoa os colaboradores, os contribuintes, os intercessores, as colunas que estão renovando seus contratos para continuar mais um ano de fé e milagre, levando luz, vida, salvação e libertação através da palavra de cura e de milagres do nosso Senhor, Salvador e Libertador Jesus Cristo. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse, Deus me ama e Ele está comigo, agindo e operando dia após dia, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Bom, gente, para a gente concluir a programação de hoje, eu separei aqui uma leitura bíblica que é comum eu ler esse texto em algumas vezes aqui pelo rádio, mas eu quero primeiro começar agradecendo a você que não tem medido esforços para semear uma semente financeira no ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Nós estamos aí praticamente 20 anos e toda essa temporada foi através de pessoas generosas como você, que semeiam uma semente de fé. A gente fala semente de fé, o tijolinho da fé, em si, uma contribuição, né? Alguns dizimam, outros ofertam, enfim. Então, isso é bíblico e quem pratica esses princípios com amor, com fé, com alegria, né? Ele é recompensado, tá certo? E, por exemplo, Lucas capítulo 8, fala justamente o seguinte: e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então aqui está falando do ministério de Jesus, enquanto ele fez o seu ministério terreno aqui na terra. Então ele cumpriu a sua missão, ele veio cumprir e cumpriu tudo. Então ele anunciava o evangelho do reino de Deus nas aldeias, nas cidades, nos bairros, todo onde ele estava ali circulando, ele estava em movimento, né? Às vezes a pé, às vezes ali com um animal ali, um burrinho, alguma coisa assim, né? Ou seja, a maioria parece que é a pé, né? E, enfim, então ele se locomovia, só que Jesus já estava com os 12, ele tinha ali a sua equipe, né, de trabalho ali tudo. E diz também a Bíblia em Lucas 8:2, e também algumas mulheres. Esse algumas são muitas mulheres. A gente nota que até hoje, né, a maioria das pessoas são mulheres que
que demonstra sua fé em Deus. Não que os homens não demonstram, né? Mas assim, sempre vai ter mais mulher do que homem, né? A gente percebe isso há muitos anos. No caso de Jesus, tenho certeza que é a mesma coisa, né? Então diz, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Esse texto é bem claro, tem gente que gosta de inventar moda, né? Mas esse texto está muito claro que essas mulheres elas foram curadas de enfermidades, outras foram transformadas por Jesus, pessoas que estavam, aqui diz, endemoniadas, ó, espíritos malignos. Então Jesus veio para isso, para libertar os que estavam presos, os que estão presos no pecado, nas garras do inimigo, né? Então ele continua agindo, por isso que nós pregamos o evangelho, obviamente, né? Então, e essas mulheres, elas serviam com seus talentos, com a sua espontaneidade, com a sua alegria, e fazendas aqui está falando o quê? De recursos. A prova disso é que Jesus tinha um tesoureiro. O tesoureiro de Jesus era o Judas, que lá no final traiu, né? Mas enfim, a questão é a seguinte, então ele tinha ali uma administração. Então você nota que isso é bíblico. Então, diante desta palavra, nossa gratidão a você mulher, a você homem, a você jovem, a você adolescente, até crianças. Temos crianças que elas falam assim, mãe, eu também quero ajudar. E elas ajudam ali, os pais enviam em nome dos seus filhos. Isso é maravilhoso, uma família que entende a importância de semear. E tem outros textos, por exemplo, Lucas capítulo 21, fala também que Jesus estava ali observando, olha o que diz, Lucas 21, e olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas a Deus do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então você nota bem claro esses textos, está bem fácil de entender que as pessoas semeavam, e Jesus nesse texto aqui, ele estava observando, porque Jesus estava vendo o quê? A atitude do coração da pessoa. Então um conselho que eu sempre dei e vou repetir hoje, não despreze o valor da sua semente que você tem semeado. Toda semente ela tem ali um gesto de fé, de amor, de gratidão. Então que Jeová Jiré, o Deus provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades, abençoe o seu trabalho, o seu ganho, a sua renda, o seu salário, a sua aposentadoria, enfim, aquilo que você ganha para cumprir com seus compromissos. Obrigado, que Deus continue te abençoando e que você continue semeando, e o ano novo, 2025, você possa continuar semeando também, porque quem planta colhe, e a gente está aqui agradecendo em nome de Jesus, em nome da equipe, em nome de todos que nos apoiam. Muito obrigado. Sempre vou repetir essas palavras. Gratidão sempre a você, meu querido, minha querida, todos vocês. Que Deus os abençoe e que você tenha um dia de excelência e continue tendo esse coração generoso. Obrigado ao pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Brasília, Distrito Federal, Estado do Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, Espírito Santo, Amapá, ou seja, onde estamos chegando com essa programação, a você. E eu espero, neste momento que você está me ouvindo, da nação inteira, dos 4 cantos do Brasil, norte a sul, leste a oeste, se levante pessoas que serão colunas para que a gente possa continuar aqui até a volta de Jesus ou até quando ele permitir pregarmos o evangelho pelo rádio. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por todas as pessoas, ó Pai, que têm sido generosas. Deus recompensa cada um deles. A bênção vem do Senhor e a tua palavra diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta desgosto. Que a bênção da prosperidade também na área das finanças, dos negócios, seja verdadeira na vida deste povo apoiador e daqueles que vão começar a apoiar a partir de hoje, em nome de Jesus. Milagres financeiros começam a acontecer agora na sua vida, na nossa vida, na tua empresa, nos teus negócios. Assim seja. Amém e graças a Deus. Pastora Eva, minutos finais.
Agradecemos a presença de todos por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima programação. Fiquem com Deus. Paz. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.